Meus amados irmãos, caros amigos, eu quero me dirigir nesta hora a cada um de vocês e levar mais uma vez uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de desafio para nós que vivemos em tempos de crise. Em 1 Samuel, capítulo de número 17, tem aquela história do enfrentamento do filisteu contra o exército de Israel. E naquele contexto o exército já estava abatido, preocupado com o que ia acontecer, e Saul certamente não sabia mais o que fazer, embora fosse o rei, uma situação que fugia ao seu controle. Porque do outro lado tinha um inimigo que parece que não tinha nenhum interesse em render-se. De repente, na história, no contexto, aparece um jovem, um garoto, que resolve desafiar e trazer uma reviravolta completa ao contexto daquele momento. No verso 50, diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. A pergunta que a gente faz hoje para você é a seguinte: tem um mistério, tem uma fórmula? Como é que a gente pode encarar esse contexto que estamos atravessando agora? Tem um manual? Não tem um manual. O que nós temos são circunstâncias as mais adversas possíveis e que precisamos buscar em Deus uma forma, uma saída. Porque no verso 24 diz o seguinte: todos os homens de Israel fugiam, tomados de pavor. Parece que é exatamente o que está acontecendo agora. Amedrontados, preocupados, querendo fugir da situação, muita gente trancada em casa. Essa é a realidade. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu estou dizendo que é uma realidade. Nesse contexto atual, algumas coisas eu queria passar para cada um de nós como um desafio para a gente atravessar esse momento difícil da nossa história. Primeira coisa que eu acho que nós precisamos pensar é que é um momento para que a gente renove a nossa coragem, para que a gente renove o nosso ânimo para poder entrar na luta. Nós não temos como retroceder. Para trás, nós não temos como voltar, de lá nós já viemos. Nós temos que continuar, nós temos que seguir em frente. E nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio. Mas às vezes nós não sabemos o que fazer. Aí aparece alguma coisa que é simplesmente fantástica. Quando você pensa que vai tudo mal e que a coisa não tem mais saída, aparece uma porta maravilhosa, como apareceu no caso do contexto de Saul e do seu exército. No verso de número 32 diz o seguinte: não desfaleça o coração de ninguém. Sabe quem falou isso? Um jovem Davi. Ele viu a agonia, a amargura que estava no coração do rei, no coração dos seus soldados, todo mundo já cansado, todo mundo preocupado com o que fazer. Ele vai só fazer uma visita e levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam no fronte da batalha. Aí ele disse: não desfaleça o coração de ninguém mais. Teu servo irá e pelejará. Esse é o momento de coragem. Esse é o momento que o improvável acontece. Porque às vezes nós estamos buscando saídas
em lugares que não tem saída. Nós estamos buscando respostas em lugares que não tem a resposta. E às vezes a resposta de Deus vem dos lugares que a gente menos espera. Aqui no caso, a resposta de Deus para a vitória do povo vem exatamente de uma pessoa que eles menos esperavam. E esse menino chama-se Davi, porque ele exerceu com fé a sua coragem de entrar na peleja e batalhar, e lutar, e se entregar em favor do povo, se entregar em favor das vidas que ali estavam, e ele então batalhou. Ele encarou um gigante muito grande, ele encarou uma situação do ponto de vista humano improvável. Se você lê a história inteira, você vai perceber que do ponto de vista humano as possibilidades são nulas. Mas é aí que entra a ação de Deus. É aí que Deus se manifesta. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí sim é que eu sou forte, porque o verdadeiro poder se manifesta na fraqueza. Não é dos fortes a vitória. A vitória vem daquele que tem coragem de pelejar, daquele que tem coragem de confiar em Deus, daquele que tem coragem de entrar, de batalhar, de perseverar, de acreditar e de lutar. Uma outra coisa que aconteceu é que, ao contrário do exército de Saul e do próprio Saul, Davi era um menino frágil. Diz a história que Saul tentou paramentá-lo da melhor maneira possível, né? Colocando aquela roupagem pesada que os guerreiros carregavam. Só que Davi não estava acostumado com aquilo. Então ele precisou entender algo diferente naquele momento. Ele tinha uma visão que os outros não tinham. Sabe o que era? Era a visão para entregar ao Senhor os recursos que ele tinha naquele momento. Ele não precisava, não era de uma indumentária de ferro, de aço. Aquilo lhe atrapalhava. Ele resolveu responder o seguinte. Olha aqui o que está no verso 39 em diante. Davi não conseguiu andar com as roupas de guerra de Saul, mas mesmo sem aquelas roupas, ele venceu. Por quê? Ele usou o que tinha nas mãos. O que é que ele tinha nas mãos? Davi tinha apenas algumas pedras e uma baladeira. E era de longe uma arma que não dava para comparar com os recursos do gigante. Mas o problema não está no recurso, está em quem usa a gente para a glória do seu nome, o nosso Deus. Aí então, era a arma que ele tinha. No contexto atual é isso. Traduzindo para o nosso tempo, é como um menino pegar uma estilingue com um bando de pedrinhas na beira da estrada e sair atirando e dizer: é com essa aqui que eu vou matar o leão. Entendeu? Essa é uma maneira de dizer para nós que as armas nossas não podem ser as armas do mundo. Porque o poder não está na arma. O poder está em Deus. O poder não está na bazuca que alguém carrega pendurada. O poder está no Senhor. Quando o Senhor vê que o seu povo está entregue a Ele para obedecer e lutar segundo a sua vontade, o milagre vai acontecer. Foi assim que aconteceu em toda a história. É assim que acontece hoje e acontecerá sempre. Porque o nosso Deus não está morto. O nosso Deus não está distante. O nosso Deus está presente. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu. E é assim que nós também vamos prevalecer contra o mal, contra as lutas. Vivemos um contexto de gente desanimada, com medo, de gente que está preocupada com o amanhã. O contexto não é o melhor.
mas Deus está nos chamando para agir como Davi, colocar o que nós temos em mãos à disposição do nosso povo, à disposição das famílias, à disposição uns dos outros. E por último, nós temos que aprender com ele uma outra lição, que a nossa luta precisa ser em nome do Senhor. Nós temos que ter fé para lutar em nome do Senhor. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que ele diz. Se o nosso coração estiver disposto para lutar em nome de Deus, se o nosso coração estiver disposto para perseverar em nome de Deus, se o nosso coração estiver disposto para olhar para o Senhor como o verdadeiro dono de todas as batalhas, certamente venceremos. Esse é um momento para darmos as mãos. Esse é um momento de solidariedade. É o momento de olhar para o gigante como um todo e dizer, olha, você é grande, mas não é o maior. Maior do que você é o nosso Deus, que está conosco. E nele nós confiaremos sempre. Nele venceremos sempre. Não temais, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Davi creu, Davi foi e Davi venceu. Eu e você temos que crer, nós temos que perseverar, porque nós vamos vencer. O Senhor cuidou da sua igreja, meu irmão, até hoje. O Senhor foi fiel ao seu povo até hoje. E não será agora que ele vai distanciar do seu povo. Não será agora. O Deus que nós cremos é o Deus da providência. É o Deus que está aí, vivo, intercedendo por nós através do seu Filho Jesus Cristo, que foi ao Calvário, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e assentou do lado direito de Deus Pai. E diz a palavra que ele intercede por nós. Entendeu? Se ele intercede por nós, se ele conversa com Deus sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, o que é que nós precisamos mais? Temos que acalmar o nosso coração e crer no Deus do impossível. A batalha de Davi parecia impossível. Os seus irmãos o acharam tolo. O próprio Saul ficou olhando para ele com um olhar de desdém e deve ter pensado, tadinho, isso é mais um suicida. Se ele quer se matar, que se mate. Que ele quer morrer, que morra. Aí Deus diz que não. Quem vai em nome de Deus não morre. Quem luta em nome de Deus não perece. Quem confia em Deus não volta derrotado, porque é o Senhor quem peleja por nós. Foi assim que Moisés respondeu para o povo. Lembra lá em Êxodo, quando o povo estava com medo, sofrendo desesperadamente, achando que o exército de Faraó os dizimaria? E perguntaram para Moisés o seguinte, e agora, o que faremos? Ele disse, nada, confiaremos em quem pode. Entregaremos a nossa vida na mão de quem pode. E concluiu, o Senhor pelejará por vós. Os vencereis. Você crê nisso? Você crê que Deus está pelejando hoje em favor da sua igreja? Você crê hoje que Deus está pelejando em favor da sua família, em favor da sua vida? Você crê hoje que Deus vai manter o seu sustento em tempo de crise? Você crê hoje que não haverá nenhum Golias, do tamanho que seja, que vai tirar você da vida e da perseverança? Você crê que o Senhor peleja? Você crê que o Senhor está contigo, está conosco e nenhum mal nos acontecerá? Tudo que vier sobre nós estará embaixo da mão divina e poderosa do Senhor. E você precisa crer nisso. Eu preciso crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Porque aqui está a nossa confissão de fé. O Senhor pelejará.
por nós. E nós venceremos. Não será uma pandemia que vai tirar a igreja do páreo. Não será. Nenhuma guerra tirou a igreja do páreo. Nenhuma calamidade na história tirou o povo de Deus do caminho. Não será agora. Pelejaremos e venceremos. E não será com espada não, viu? Será em nome do Senhor. Diz o texto que Davi não tinha espada. Diz o texto que Davi só tinha um pequeno recurso e muita confiança no Senhor. E coragem para crer nesse Deus e lutar em nome dele e enfrentar a luta para a glória dele. O que a igreja precisa é isso. É seguir em nome do Senhor. O que a igreja precisa é acreditar que o Deus que ela serve não está morto. Deus está vivo. Conforme o corinho que eu sempre repito aqui, se ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no agora. Eu posso crer em todo o tempo. Eu posso crer em situações boas, em situações de tragédias, em situações horríveis. Eu posso crer, porque o nosso Deus é que cuida de nós. E assim, eu quero desafiar você. E quero me desafiar também a crer nesse Senhor que tudo pode. O salmista diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se o nosso Deus nos fortalece, nós estamos prontos para enfrentar a luta. Se é o nosso Deus, como de fato é, que nos fortalece, nós estamos prontos para enfrentar o que vier pela frente. E lá do outro lado, quando tudo terminar, nós vamos olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é maravilhoso, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar a ajudar você. Ele vai continuar cuidando da sua casa. Ele vai cuidar do seu coração. Ele vai cuidar da sua vida. Acredite como Davi acreditou e siga em frente. Confie como Davi confiou e siga em frente. Use as armas que Davi usou e siga em frente. Acredite no Deus e sirva e confie nesse Deus que Davi serviu e encare o gigante. Ele é muito grande, é verdade, mas ele não é invencível. Todo gigante tem um ponto vulnerável e daqui a pouco ele será vencido em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite para você. Que o Senhor guarde o seu coração em fé e em perseverança.